Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente em mais um programa aqui do Repensar as Infâncias na Habla FM. Eu sou a Daniele Gross e você está ouvindo hoje mais um episódio desse nosso programa que acontece quinzenalmente aqui no Habla FM. E eu sou da Brincaê, uma marca Manifesto pelas Infâncias. E estou aqui hoje para ter uma conversa leve, uma conversa gostosa com uma convidada especial para a gente continuar aí as nossas reflexões, as nossas conversas sobre as infâncias e todos os fenômenos, todos os encontros, todas as ressonâncias, né, que esse tema pode provocar em nós. Então, é um programa para a gente ampliar pensamentos, reflexões e que começa aqui e pode continuar fora daqui também. Você pode nos encontrar também nas redes sociais, @somosbrincaê, e a nossa conversa continua por lá. Então, acompanhem hoje aqui com a gente, que o programa está muito especial. Se você ainda não conhece, né, o nosso trabalho, eu sugiro que você esteja conectado com a gente nas redes sociais e que a gente possa começar aqui, né, um processo de permanecermos juntos em prol desse nosso manifesto pelas infâncias, especialmente pelas infâncias que brincam. Hoje o episódio é um convite para a gente desacelerar. Sabe quando a gente está vivendo aquele momento de aceleração, a nossa rotina está intensa, está insana. E aqui a gente vai ter uma conversa para a gente fazer esse caminho de volta, esse caminho de parar um pouquinho e poder pensar em outras perspectivas. Olhar para as mãos que criam, para as tramas que entrelaçam e para o cuidado, para a intenção de quando a gente faz coisas com as mãos. E para o valor simbólico que os brinquedos que nascem do afeto, eles têm para a humanidade, para nós, né? Para a gente que é gente. Então, esse é um programa que vai para esse lugar das sutilezas, das singelezas. Então, o tema de hoje é manualidades e brinquedos artesanais na primeira infância. E eu já aviso aqui para vocês que essa conversa veio para aquecer não só esse tempinho frio aqui curitibano, mas vai aquecer também os nossos corações. E para abrir esse episódio, como sempre, eu vou convidar vocês a conhecerem a nossa convidada, que é a Clema. Ela é uma profissional que trabalha com as mãos e ela vai contar um pouquinho mais dela a partir de uma pergunta que eu faço a todos os convidados. Clema, primeiramente, bem-vinda, agradeço pelo teu aceite de estar aqui com a gente. E a minha pergunta para você é: que adulta é você na relação com as infâncias, Clema? Bom dia, Dani. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, quero agradecer também pelo convite, né? E pela oportunidade de estar aqui junto, falando um pouco desse fazer manual, né? Do que as nossas mãos são capazes, né? E quem sou eu na relação, né? Com as infâncias? Que adulto sou eu, né? A gente pensa muito quando recebe uma pergunta, né? O que essa pergunta reverbera no meu ser como um todo, assim, né? E eu penso que hoje eu me colocaria como uma adulta curiosa e que tenta incansavelmente manter o encantamento. Ai, que lindo. O encantamento no sentido de que as crianças são encantadas por si, né? Elas se encantam com o gravetinho, com a borboletinha, com a fadinha, né? E eu, como adulta, tento, na presença das crianças, né? Junto com as crianças, manter esse encantamento. E também a curiosidade, porque, sem a curiosidade, a gente não chega a lugar nenhum, né? Somos humanos porque somos curiosos, né? Nos tornamos humanos porque somos curiosos, né? E a criança, ela é curiosidade o tempo inteiro. Então, ela quer saber o que tem na caixinha, ela quer saber o que a mãe está fazendo, ela quer saber o que a professora está fazendo, né? Então, quando eu me coloco curiosa diante das infâncias, eu me aproximo das crianças, né? Então, acho que eu sou essa adulta curiosa e na luta pelo encantamento diário. Ai, que bonito. Gente, a gente está então aqui
na companhia da Clemair, que é pedagoga, pós-graduada em artes manuais para educação, especialista em trabalhos manuais no currículo Waldorf e artesã de bonecas de pano e brinquedos há mais de 20 anos. Ela estuda antroposofia desde 2016 e, desde 2022, atua como professora de trabalhos manuais na Escola Waldorf Turmalina aqui de Curitiba. Então, além disso, a Clema também ela conduz rodas de bordados, oficinas, encontros e conversas inspiradas no universo artesanal, sempre com muita presença, delicadeza e conhecimento, como vocês já puderam perceber nessa resposta que ela nos deu, né, contando um pouquinho mais dela, nessa perspectiva de quem é ela, né, nessa relação com as infâncias. E aí ela traz, acho que 2 palavras aí, né, que são palavras tão fortes, tão potentes, né? E que fazem parte, precisam, né? Fazer parte daqueles adultos como nós que estamos com as crianças diariamente, né? A palavra encantamento e a palavra, né? Curiosidade, né? São palavras que precisam nos permear, eu acho que, né? Nesse dia a dia. E para começar essa nossa conversa, Clema, eu quero te ouvir falar um pouquinho sobre o valor simbólico desses brinquedos feitos à mão, né? Desse fazer manual. O que muda para quem faz e para quem brinca quando um brinquedo nasce das mãos de alguém com tempo, afeto e intenção, né? Na contramão disso que a gente até conversou um pouquinho na semana passada, na semana retrasada com o nosso convidado, né? Teve um momento aqui que a gente conversou sobre esse excesso dos brinquedos, sobre os brinquedos sempre do mesmo jeito, né? Do mesmo formato, que só muda de cor de uma época para outra, assim, né? Com o plástico sempre predominando, né? Na nossa sociedade. Aqui a gente está falando de um outro movimento, né? Desse movimento do brinquedo feito à mão, né? Desse fazer do outro, né? Para alguém que vai brincar e vai se conectar talvez de uma outra maneira, né? Com esse brinquedo. Então, queria saber de você, né? O que muda, né? Quando o brinquedo nasce, né? Das mãos de alguém, quando você observa as crianças nessa relação com esses brinquedos. Então, acho que isso, né, que você trouxe do episódio que você falou um pouquinho com o Nélio, né, sobre essa questão dos brinquedos em excesso, né, e em excesso também de materialidades ou materiais que não são tão afetivos ou orgânicos, né. Então, quando a gente pensa num brinquedo feito à mão, feito pelas mãos humanas, ele necessariamente será um brinquedo feito com uma materialidade mais orgânica, né? Ou ele vai ser feito de madeira, ou ele vai ser feito de pano, ou ele vai ser feito de crochê, ou ele vai ser feito de tricô. E a gente está falando aí de materiais que são vivos, né? É a lãzinha do carneiro, o tronquinho da árvore, pode até ser uma lã mais sintética, mas ele tem um trabalho da mão humana nesse material, nessa materialidade, né? E para eu transformar aquele monte de retalhos numa boneca, aquele monte de tecidos numa boneca, necessariamente essa boneca vai perpassar o meu corpo, né? Porque eu vou primeiro planejar essa boneca, depois eu vou costurar todas as partes dessa boneca, depois eu vou rechear essa boneca, e depois eu vou colocar um coraçãozinho nessa boneca, né, que vai dentro do corpinho. E aí eu vou fazer uma roupa para essa boneca, um cabelinho e no final um rostinho, né? E eu, quando estou fazendo um brinquedo ou uma boneca e eu sei para quem vai essa boneca, então eu antes me conecto com aquela criança, eu antes me conecto com aquele serzinho que vai receber esse brinquedo. Então todas as minhas energias, todas as minhas intenções vão para aquele brinquedo, né, que está sendo feito, né? Tanto que eu me preocupo muito quando eu não estou no melhor dia, por exemplo, que a gente tem, né? Os melhores e não tão bons dias. E não fazer uma boneca, que é para uma criança, né? Porque todas as minhas intenções irão para aquele brinquedo. Então, quando eu penso num brinquedo que é feito pela mão humana, ele muda muita coisa. Ou às vezes ele pode mudar tudo, né? Então, quando eu ofereço para uma criança uma boneca de plástico ou um brinquedo de plástico, ele vai pegar essa boneca, vai encostar, por exemplo, no seu rosto, é gelado, é frio. Quando eu ofereço para uma criança um brinquedo feito de pano, feito de tricô, feito de crochê, feito com retalhinho, ele vai encostar e tem calor. O material é vivo, passou pelas mãos de quem estava fazendo. Vai cheio de intenção, vai cheio de cuidado, vai cheio de amor, né? Por mais que muitas vezes nas oficinas de bonecas, às vezes as meninas dizem assim, mas eu não sei costurar, ou eu não sei fazer.
Mas por mais que seja todo tortinho, mas se foi feito pela mão da mãe ou pela mão da professora, ele chega na criança com outro viés. Ele chega na criança carregado do que tem de melhor naquela pessoa. Né? Então, eu, artesã do brinquedo, coloco toda a minha energia ali. A mãe, mesmo não sabendo fazer o brinquedo, ela vai colocar toda a energia dela ali, naquele brinquedo. Que seja um gravetinho embrulhadinho num paninho, né? Que virou uma boneca. Aquilo já é uma intenção de dar um brinquedo mais natural para essa criança. A criança que recebe esse brinquedo, ela recebe esse brinquedo com todo esse calor, com toda essa força da mão humana, né? A outra coisa que muda quando uma criança recebe um brinquedo feito à mão é que ela vê, ou quando a criança acompanha, por exemplo, na escola, né? A criança acompanha a professora fazendo, ou a criança, ela mesma faz o seu próprio brinquedo, os maiorzinhos, né? A partir dos 7 anos. Então, quando elas estão fazendo e trabalhando com aquela materialidade viva, que é a lã de carneiro, que é a madeira, ou que é o fio de algodão, elas estão vendo aquele mundo ser construído. Não está pronto. Então, da lã do carneiro suja, que eu tive o contato, que eu pude lavar, que eu pude desfiar, depois eu vi uma lãzinha chegar pronta ali, um fio, eu posso tricotar, e daqui a pouco vira um brinquedo, vira um bichinho, vira um bonequinho. Então, olha a construção de mundo que essa criança veio tendo a partir da vivência com aquela materialidade, a partir da vivência com aquele fazer manual, né? Então, a criança não só recebe um brinquedo, ela recebe tudo que vem com ele, em relação a calor, em relação a visão de mundo, em relação à atenção plena desse adulto que estava ali fazendo, né, esse brinquedo, em relação a como eu vou me relacionar com esse brinquedo, né? Certo. Eu vou embrulhar essa boneca, ela vai ficar aquecida? Ou eu vou pegar uma boneca de plástico e vou embrulhar e ela nunca vai se aquecer? Né? Um brinquedo, uma boneca que tem as suas feições muito singelas, muito simples, né? Eu vou conseguir expressar as minhas emoções a partir daquele brinquedo que foi feito, pensado para mim, com muita simplicidade, mas com muito cuidado. Né? Ou eu vou pegar aquela boneca que está estereotipada, que tem olhos grandes, que tem um sorriso o tempo inteiro, e como é que eu me expresso a partir daquela, né, através daquela boneca, né? Nossa, você está trazendo questões, assim, que parecem detalhes pequenos no nosso dia a dia corrido, né? Porque aí a gente, sei lá, a gente entra lá numa loja de brinquedos, né? Vê aquelas estantes, aquelas prateleiras, né? Cheias de bonecas, assim, e a gente vai percebendo, né? Apesar de hoje a indústria, né? Que está por trás dessas produções já se atentarem, né? Algumas necessidades, né? Por exemplo, bonecas de cores diferentes, né? Bonecas que têm condições físicas diferentes, né? Com necessidades especiais. A indústria, né, tá se atentando a esses detalhes, mesmo sendo essa indústria do plástico, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se depara com esses brinquedos que não são feitos, né, pelas mãos humanas, a gente consegue enxergar, né, essas questões que estão estereotipadas, né? Esses olhos grandes, né? Até a própria estrutura do corpo, né? Então, e tudo isso, né? Todas essas imagens que a gente vai oferecendo para as crianças, né? Desde novinhas, desde pequenas, quando a gente acha que as crianças não estão entendendo, né? Com o que elas estão tendo contato. Então a primeira boneca, né? Aquela boneca famosa, né? Do corpinho fininho, do cabelão comprido, loiro, né? E aí a criança começa a se relacionar com esse objeto, né? Nessas relações que ela vai estabelecendo, ela vai criando as suas imagens, né? Mentais em relação ao que é o mundo. Porque é dessa maneira, né, que as crianças pequenas, elas vão se apropriando desse mundo, né? Elas vão se relacionando, vão entendendo como ele funciona a partir daquilo que a gente oferece, né? Os adultos cuidadores oferecem para que ela tenha acesso. E essa criança fica vivendo, né, por bons anos, né, porque para uma criança de 4 anos, ela ficar 3 anos, né, convivendo com o mesmo tipo, com o mesmo estereótipo, né, de boneca, é uma vida toda, né, para essa criança pequena, né, então ela fica em contato com esse brinquedo ali, né, quase que diariamente. E aí isso que vai ficando dentro dela, né, essas imagens que vão ficando dentro dela, são desse único lugar, né? E desse lugar que, né, como você trouxe, é desse lugar que, né, não passa essas percepções, essas sensações, né, de calor, de outras possibilidades, né, de delicadeza, de sutileza, né, que é o que as crianças pequenas precisam, na verdade, né? E aí a gente, enquanto adulto, a gente
quase que não se dá conta desses detalhes, né? Porque normaliza tanto, porque já é assim mesmo, tá desse jeito, né? É o que tem nas lojas de brinquedo. E aí, quando a gente, né, dá esse passo, né, essa pausa, quando a gente pausa, né, e pensa que outros modos, que outros movimentos são possíveis de a gente fazer, né, com as nossas crianças, hoje em dia, de forma que a gente possa quebrar esses ciclos que estão, né, normalizados, né? E aí você traz a potência desses brinquedos, né, feito à mão, que vão dando as possibilidades para as crianças terem outras imagens, né? Ou guardar outros repertórios, né? E se relacionar tanto com o brinquedo em si, como com o processo da feitura desse brinquedo, né? Então, acho que uma das coisas que me captou aqui enquanto você falava é pensar nessa possibilidade do processo. Hoje, a gente não tem mais, né, conseguido acompanhar processos na nossa vida, né? Esse universo imediatista do desempenho faz com que a gente pule, né, essas etapas, até esqueça de que para que a gente consiga, né, alcançar uma meta no nosso trabalho, houve todo um processo. Mas daí a gente se centraliza no resultado, na meta. E o processo, ele é esquecido. E o quão é importante que as crianças criem essa imagem de processo desde pequenas, né, Clema? Então, qual que é a importância do processo nesse trabalho, nessa feitura, e para que a gente possa ajudá-las, inclusive, né, a compreender que o produto final, como você disse, às vezes está com uma dobrinha errada, né, uma costura torta, mas, né, como que a gente consegue, né, a partir desse fazer, impactar as crianças para que elas vão aprendendo com essas ações, né, no seu contexto escolar e familiar. Então, isso que você falou, né? A gente vive, o mundo está imediatista, né? Nós vivemos essa aceleração. Então, eu tenho que fazer uma coisa aqui, porque daqui a pouco eu tenho que fazer outra. As próprias crianças, né? Elas saem da escola, elas têm que ir para natação, elas têm que ir para um outro lugar, elas têm que fazer outra atividade. Então, a gente vive esse mundo acelerado, né? E quando a gente pensa num trabalho manual, eu não tenho como sentar para fazer um tricô, para fazer um bichinho, e ele ficar pronto em 1 hora. A menos que ele seja muito pequenininho. Porque ele vai demandar um tempo na escolha do material, ele vai demandar um tempo na escolha desse molde, ou no desenho desse molde, ou no recorte que seja, se for uma coisa mais orgânica. Ele vai demandar um tempo de costura, de rechear esse brinquedo, de finalizar, colocar a orelhinha, rabinho, se é um bichinho, colocar olhos, boca, né? Então, não dá para a gente pensar num brinquedo artesanal imediato, né? E quando a gente pensa que a criança pode acompanhar o processo, né? Ela pode acompanhar a feitura de algo para ela, ou feito por ela mesma, ou feito por um adulto, né? Que está ali próximo da criança, a professora, a mãe, a avó. A gente necessariamente pensa nas pausas, né? Pensa de que a criança não vai ter esse resultado imediato. Então, ela vai ver hoje começar a nascer, e ela vai ter que esperar para amanhã de novo a mãe pegar e dar mais uma atenção para aquilo. E daqui a pouco, no outro dia, então, às vezes um brinquedo pode levar 2 dias, 1 dia, 1 semana, 1 mês para ficar pronto. Então, olha quão rico é isso para a criança, no sentido dela esperar as coisas acontecerem, dela ver o processo chegando, dela ver que aquele retalho se transformou num brinquedo, ou que aquele graveto lá está sendo lixado para se transformar numa torre, numa casinha, né? E então esse processo de fazer traz para a criança não só a tranquilidade, né, de que eu preciso esperar, eu tenho que esperar, eu tenho que aprender a esperar o processo das coisas, como traz para a criança essa oportunidade de querer criar, de querer fazer, de querer ver as coisas acontecendo, né? Porque quando eu entrego para a criança um brinquedo, daí na semana seguinte eu entrego outro, daí todos eles industrializados, né, que não é uma crítica, porque às vezes é o que tem, às vezes é o que está fácil, às vezes é o que está na mão, porque a vida da gente é corrida. Mas quando eu entrego para a criança uma variedade, ou os mesmos brinquedos, né, com cores ou algumas coisas diferentes, mas que eles são industrializados, o que eu estou entregando para essa criança? É um vazio. Porque eu estou dando mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, e aquele vazio não se preenche. Quando eu estou dando para a criança uma cesta, por exemplo,
cheia ali de retalhos, de pedacinhos de lã, de pedacinhos de madeira, de agulhas grossas para criança muito pequena, né? Para não se machucar, cola, tinta, e deixa essa criança se expressar ali naquela cesta, né? Ou sento com ela para fazer isso, eu estou mostrando para ela que as coisas podem ser construídas, que ela pode, ela mesma, ir fazendo com as próprias mãozinhas, ou ela ver um adulto fazendo, né? Então, me preocupa muito, por exemplo, algumas realidades que a criança passa o dia inteiro numa escola e chega em casa e janta, a janta que foi feita por alguém, que não foi a família, e logo em seguida vai dormir. Então, cadê o tempo de qualidade dessa criança com essa família, né, que para fazer ali algo, nem que seja a janta, nem que seja o lavar da louça, né? Isso também é trabalho manual, né? Fazer um pão. Fazer um pão, tem trabalho manual mais bonito do que fazer um pão com as crianças, né? Quando eu coloco lá todos os ingredientes e aquilo se transforma numa alquimia e cresce, e daqui a pouco eu enrolo junto com a criança e transformo aquela massinha num pãozinho modelado. E eu tenho que esperar o tempo do forno, né? Do pão crescer e do forno para assar. E aí a casa inteira fica preenchida daquele cheiro, daquele aroma maravilhoso do pão assando. E daqui a pouco a surpresa, aquele pão lindo na mesa, né? Sim. Com o trabalho manual, o brinquedo é a mesma sensação que a criança tem, né? Porque eu posso colocar dentro do bichinho dela uma erva aromática, eu posso construir junto com ela. Então, teve esse tempo de misturar tudo, de escolher o material, de costurar, de rechear. E daí a surpresa de chegar esse brinquedo pronto, né? E chegar essa boneca pronta, ou esse bichinho pronto, ou essa casinha esculpida em madeira pronta, né? Então, acho que nossa responsabilidade como adultos, né, que estamos diante das crianças, sejamos pais, professores, educadores, avós, né, é justamente oportunizar para as nossas crianças a mão contrária. Então, nós temos um imediatismo que vem da sociedade e nós, adultos, vamos oportunizar para as crianças essa mão contrária, né, que é o fazer, o estar junto, o dedicar um tempinho para aquela criança poder criar, ou poder ver um adulto criando, né? É imediato. Se você senta com uma cesta do lado das crianças, com materiais, é imediato a curiosidade. É imediato que eles vêm perguntar o que tem ali, eu posso fazer, eu posso experimentar, né? Por exemplo, com os meus alunos, eles usam um tipo de agulha para tricotar. E eu levo, às vezes, uma minha, que é um outro tipo de agulha, né? Para quem conhece de tricô, eu levo uma agulha circular. Eles ficam enlouquecidos, porque eles querem ver, eles querem sentir, eles querem experimentar o tricô com aquela agulha que tem só algumas diferenças, né? Então, olha a curiosidade que tem ali num material diferente, sabe? Numa possibilidade diferente. Que é isso, é aguçar essa curiosidade, né? Sim. E a gente, ouvindo assim você falar, eu fico só pensando o quanto a gente, nessas ações, né, de oportunizar que as crianças estejam fazendo, ou que nós estejamos fazendo junto com as crianças, que a gente fortalece algo que é essencial na primeira infância, que é o princípio da imitação, né? Que as crianças, elas estão nos vendo o tempo todo, elas estão analisando, né, do jeito delas, no movimento delas, no imaginário delas, aquilo que nós estamos fazendo. E esse princípio, né, da imitação, que é a forma como eles aprendem, como eles estão nesse mundo, é o que faz com que eles mantenham ativas e vivas, né, essa vontade de quererem continuar nesse mundo, né? Então, elas nos imitam, né, o tempo todo. E a gente, né, não oportunizando esses tempinhos, né, como você falou, a criança chega em casa, se alimenta de uma comida que não foi feita, né, que ela não viu a feitura, e aí vai dormir, e aí não vive esses pequenos momentos, né, e eu não tô falando de tempo grande, né, curtos espaços de tempo, em que ela possa viver junto, né, estar junto, viver junto com esse adulto e se inspirando nisso que ela precisa, né, ela precisa dessa inspiração, né, para que ela possa organizar o seu mundo interno a partir daquilo que ela vê acontecendo no mundo externo, né, e esses adultos de referência são essas pessoas quem elas vão imitar, né, e aí às vezes a gente, no ímpeto também, né, de querer acertar, educar essas crianças, a gente acaba utilizando muitas vezes só a nossa linguagem verbal, né, para querer que as crianças aprendam, né, o que elas precisam aprender, né? Então a gente
natural, né, que nós adultos a gente pensa assim, nossa, é importante que as crianças entendam que para tudo existe um processo, né, que ela não pode ter pressa quando ela quer sair com a gente, adulto, e ficar numa fila, por exemplo, eles não têm paciência para ficar, né, daí a gente vai lá e fala para a criança, veja, criança, né, tem que esperar, a gente precisa esperar, aprender a esperar, o mundo é assim, a gente não consegue fazer tudo na hora que a gente quer, né, e a gente tenta organizar, né, o pensamento das crianças, ajudar elas a organizarem seus pensamentos a partir daquilo que a gente vai falando para elas, né? Então, a gente sabe, né, o que é necessário para as crianças, mas na verdade o que elas estão precisando é ver a gente fazer isso para elas poderem imitar. Porque se a gente não consegue, né, colocar isso na nossa vida, né, o adulto não consegue colocar isso na vida dele, né, de viver processos, né, de poder oportunizar que as crianças vejam a transformação de uma coisa em outra coisa. Né? As crianças não vão, né, aprender e se inspirar somente a partir daquilo que a gente conta para elas, porque elas precisam viver isso, elas precisam nos ver vivendo isso também, né, para poderem se aprofundar e construírem as suas próprias experiências, né? E a partir desse outro lugar, né? Daquilo que é visível, né? Daquilo que é manuseado, né? Então, essas sensibilidades, né? Que elas vão construindo a partir desse repertório na relação com esse adulto que faz isso, que faz aquilo que fala, né? E não que só fala aquilo que sabe que é o certo, né, Clema? Então, é um tema que, nossa, a gente passaria horas conversando, né? É isso, né? Assim, porque a gente, tudo que temos na sociedade, seja ele de mais alto nível tecnológico até uma coisa tão rudimentar, passou pelas mãos humanas. Em algum momento passou pelas mãos humanas, né? Até as mais elevadas tecnologias. Um dia saíram de algo que foi criado por alguém e se transformaram nessas tecnologias que a gente vê por aí. Então, que a gente tem acesso e que facilitam a nossa vida. Mas tudo passou pelas mãos humanas. E como é que a gente se constrói humano? Na relação com o outro. Eu só me torno humano quando eu me relaciono com o outro, né? Então, um bebezinho que acabou de nascer, ele tem os instintos de mamar, de chorar, de se mexer. Mas como é que ele aprende a ser humano, né? A ser criança? Na relação com os pais, nos balbuciar lá quando é bem novinho, na mãe acarinhando, na mãe cuidando, ou no adulto, né, seja a mãe, seja o pai, seja quem estiver ali perto cuidando, amamentando, alimentando, na brincadeira, na relação, quando essa criança fica um pouquinho maiorzinha, o que ela faz? Ela joga 300 vezes o mesmo objeto no chão, né? Não é por uma teimosia, ela está aprendendo física, ela está aprendendo a distância que ela tem do chão, né? E a gente não precisa dizer e contar isso para a criança. A gente só precisa deixar que ela experimente, ir lá e juntar o copo 1 milhão de vezes, até que a gente também se enche, né? O adulto também cansa disso, né? E quando você fala, a gente adulto precisa também, né? Ou poderia também ter esses momentos de pausa, né? Então, a gente não está falando de que a gente tenha que ficar meio-dia fazendo isso com as crianças. É 10 minutos, é 20 minutos por dia, é o tempo antes da história que vai ser contada para a criança de noite, é o tempo quando sai do banho, né? É ali aquele momentinho que a família pode se reunir todos em torno da mesa ou em torno de uma cesta e fazer com a criança algo manual, que não precisa ser um trabalho manual em si, Clema, eu não sei fazer nada, não sei crochê, não sei tricô, não sei... Tudo bem, né? Vai fazer outra coisa, vai cuidar de uma plantinha, vai fazer um pão, vai fazer um biscoito, vai cortar uma maçã para fazer uma torta, sabe? Vai fazer um chá. Tudo isso é trabalho manual, porque a criança precisa manusear ali uma ferramenta, ela precisa pegar o ingrediente ou o objeto para manusear, né? Então, tudo isso oportuniza a criança a ver aquilo sendo feito, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai oferecer para a criança um chá de saquinho, que está pronto. Ou a gente vai oferecer para a criança um chá de maçã com canela. Olha a diferença que tem não fazer de chá, que é 10 minutos, para você fazer e tomar o chá com a criança, né? Eu posso pegar a maçã, a criança pode me ajudar a cortar essa maçã, colocar na xícara, pegar lá o gravetinho de canela, colocar na xícara. Então, é outro lugar de presença que eu tenho com a minha criança, né? Seja eu adulto, pai, mãe, avó, professor que está junto com a criança. Então, é outro lugar de presença, é outro lugar de mostrar que o processo pode ser diferente e que as coisas podem ser construídas mesmo, né?
Sim. Eu vou aproveitar aqui algumas participações, são várias. Ai, que legal. E vou fazer uma conexão aqui entre 3 participações que eu acho que vale a pena, né, a gente pensar sobre isso. Uma delas é da Marlene, que fala assim: minha filha ganhou uma boneca feita à mão por uma amiga da família. Foi o único brinquedo que ela cuidou como se fosse de verdade. Acho que o afeto vem junto no tecido. Olha que lindo isso. A Ângela, de Salvador, ela fala assim: eu faço crochê há anos e quando criei um coelhinho para o meu neto, ele ficou tão encantado que passou dias só com aquele brinquedo. Acho que o que vem das nossas mãos chega diferente nas mãos deles, né? E aí o Renato de São Paulo fala assim, que essa conversa me lembra a avó, que costurava os próprios brinquedos pra gente. Hoje entendo que aquilo era mais que brincadeira, era presença. Ah, se a gente soubesse na época o que a gente sabe agora. Olha quanta riqueza, né? Só de pensar nesse fazer à mão, né? Nessas tramas que vão se fazendo, né? A partir de quem faz até quem chega, e de como aí as crianças, quando recebem, né, esse cuidado, seja na feitura desse chá, na presença, né, na feitura do chá, na feitura do alimento, quanto na feitura de um brinquedo, que, né, é algo mais complexo, que vai levar mais tempo, mas o fato de receber essa coisa, né, do afeto junto, como você disse ali no começo, traz marcas diferentes para as crianças, né, e rememora essa coisa mesmo, né, dos nossos antepassados, porque os nossos antepassados viviam o tempo de uma outra maneira, né? Tinham condições diferentes, né? No sentido do que se podia fazer com o que tinha, né? Era outro, né? A industrialização era diferente, né? Então, os recursos eram diferentes. E quando você diz, né, que eu acho que o que a gente tem que oferecer para as crianças é o caminho diferente do que a sociedade nos convida hoje, né? Que é para esse imediatismo, que a gente possa vir nessa contramão. Essa contramão também está relacionado, né, a reviver, né? Essas coisas, né, dos nossos antepassados, né? Das nossas boas memórias, das nossas lembranças, né? Então, como é que isso se conecta, né? Com essas nossas memórias de infância também, né? Esses trabalhos manuais, né? A arte feita à mão. Como é que você vê isso? Então, isso é muito lindo, né? Os comentários, obrigada a quem está participando, né? Porque é muito rico, assim. Todos nós, na nossa idade aqui que a gente está, ou mais velhos ou um pouco mais jovens, lembram da mãe ou da avó fazendo algo com as mãos. Alguns de nós lembram mais da avó, né? Porque teve aí um período em que as mães foram para o mundo do trabalho, né? Para o mercado, e deixaram um pouco os fazeres domésticos, né? Os fazeres da casa, e entre eles, então, as artes manuais, e foram para o mundo trabalhar. Mas isso que a ouvinte traz, né, quando ela fala do cuidado com a boneca, né, que quando recebeu uma boneca de presente, essa criança cuidou muito mais, né, ou cuidou de verdade. Então, assim, a gente lembra das nossas brincadeiras e dos nossos brinquedos, e eles nos trazem esse calorzinho no coração, de afeto, de que eram brinquedos que eram muito simples, mas que tinham um afeto, que tinham uma amorosidade. Então, imaginem uma criança, quando ela recebe essa boneca feita à mão, pode ser até de um desconhecido. O tanto de cuidado que tem naquela boneca. Cada ponto, cada costurinha que foi feita ali, foi feita com uma intenção. Foi feita quase que, e muitas vezes num momento sagrado, né? De conexão mesmo com aquela criança, ou com aquele ser que iria receber essa boneca. E aí, o que ela pede quando ela é entregue na mão da criança? Ela imediatamente pede o cuidado. E a criança vai cuidar. E a criança vai acalentar. E vai repetir ou vai transferir aquilo que ela viveu naquela boneca. Né? Então, ela vai... Se ela teve uma experiência de brincadeira com o adulto, ela vai repetir com a criança. Se ela teve uma experiência de cuidado, ela vai repetir com a boneca, né? Então, veja essa relação do que é ancestral, né? Do que era feito pelas nossas avós, pelas nossas mães, pelos nossos pais, nossos avós. E que hoje a gente consegue trazer para as crianças, olha a importância disso, né? Esse fio, essa linha condutora que traz o que é afetivo, o que convida ao cuidado. Então, quando eu digo, por exemplo, eu fiz uma palestra uma vez numa escola e disse para as professoras que as bonecas na sala de aula tinham que ter uma caminha,
Era uma escola de educação infantil. E que as bonecas tinham que ter caminhas, porque no inverno, principalmente, ou no final do dia, elas querem descansar, porque nós, humanos, fazemos isso. E aí uma das professoras levantou a mão e falou, mas Clema, minhas filhas, 2 filhas, minhas filhas têm 70 bonecas. Eu preciso ter 70 camas. Aí você pensa um pouco, né? E aí você fala, primeiro, a criança não precisa ter 70 bonecas. E segundo, ela, assim, tem que ter pelo menos uma cama para essas 70 bonecas, porque a criança vai imitar o adulto. E é imitando o adulto que ela vai crescer, que ela vai aprender, que ela vai cuidar. Então, quando ela tem uma boneca e tem do lado um cestinho, ou uma caminha, ou um bercinho, onde ela possa botar essa bonequinha para dormir, ela está imitando o que ela está recebendo de cuidado, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha em jardim, eu já fui jardineira, né? Já trabalhei em jardim. Quando a gente trabalha em jardim, às vezes as mães chegam e comentam conosco assim, a criança fez tal coisa. Daí se diz, eu fiz a mesma coisa com ela na escola hoje, né? Ou a brincadeira, ou... a criança brigou com a boneca. Tipo, a gente também deu uma bronca, né? Porque a gente também às vezes precisa dar broncas, né? Então, a criança repete o que o adulto está fazendo, né? Sim. Então, quando eu trago da minha ancestralidade todo o cuidado que eu tenho com aqueles brinquedos que eu tive, né? Quando eu lembro, quando eu trago na minha memória, quando passa pelo meu corpo, né? Eu vou, com certeza, oferecer para a minha criança, ou viver com a minha criança, coisas parecidas. E coisas que também vão trazer memórias afetivas para ela, né? Sim. Clema, vou entrar nesse assunto agora desse teu trabalho dentro de uma escola, né? E a gente está recebendo aqui algumas perguntas sobre isso, assim, né? De como introduzir isso em escolas, né? Como que é algo que não é tão comum, né? Se a gente pensa hoje na maioria das escolas, né? Os trabalhos manuais, eles não são uma constante, uma frequente, né? No que a gente tem nas escolas, assim. Então, as pessoas estão curiosas aqui, né, de saber como isso é possível, né? Já que você tem falado um pouquinho dessa tua experiência, né? Então, você atua como professora de trabalhos manuais e tem uma formação na pedagogia Waldorf, né? Que é um jeito, né, de fazer educação específico, né? E conta, então, para as pessoas como que os brinquedos e as manualidades, elas se inserem no cotidiano das crianças na escola, né? E de que idade você está falando, porque aqui as famílias também estão curiosas, né, de tentar entender se é só com as crianças pequenas ou se isso é possível perdurar, né, ao longo da vida escolar das crianças, esse contato, essa relação. Então, nos conte um pouquinho como que é essa realidade. Tá. Então, assim, eu tenho uma formação bem específica, que é dentro da pedagogia Waldorf, é um curso chamado Tecendo a Vida, que prepara professores para serem professores de trabalhos manuais dentro da escola Waldorf. Então, é um curso de 4 anos, enfim, então eu tenho essa formação, eu sou pedagoga de formação, então, e essa veio para complementar, porque eu me interessei pelos trabalhos manuais dentro da escola. Então, eu vou falar de 2 momentos diferentes, assim. Então, o primeiro momento é a educação infantil, que está vista ali desde o maternal até o jardim, que as crianças estão com 5, 6 anos ali indo para a escola do ensino fundamental. Na educação infantil, tudo dentro da sala da educação infantil, na pedagogia Waldorf, né? Tudo é manual. Então, quando você entra no jardim Waldorf ou no maternal Waldorf, você não tem nenhum brinquedo de plástico, nenhum copo de plástico, nenhum talher de plástico, né? É tudo de madeira, de pano, de tricô, de tecido. Então, tem lã de carneiro, né? Para as crianças poderem brincar. Tem pelegos de carneiro. Então, é tudo material orgânico e material vindo da natureza. Então, quando a gente faz, por exemplo, no jardim, um brinquedo para a criança, a gente vai fazer com lãzinha de carneiro. A gente não vai fazer com as fibras sintéticas. Então, a boneca, ela é feita com tecido de algodão, ela é feita com malha de algodão, ela é recheada com a lã de carneiro ou com algodão, né? A grande maioria é recheada com a lã, que é o material que a gente usa, né, na escola. E aí, essa lã muitas vezes chega na escola suja lá, que acabou de ser tosquiada do carneirinho, e as crianças ajudam a lavar. Então, a lã muitas vezes está com
folhas, tá com barro, tá com resquícios de fezes, né, do carneirinho, e as crianças ajudam a lavar essa lã. Os pequenininhos mesmo, né, ali do jardim, 3, 4 anos. E essa é uma atividade manual que é muito feita nos jardins. Então, a professora a jardineira vai lavar a lã com as crianças. No começo eles não quero. Depois eles adoram ficar mexendo com a água e lavando aquela lã, até ela ficar da cor que ela é naturalmente, né, que muitas vezes é marrom ou begezinha, às vezes algumas mais branquinhas. Seca essa lã. Aí, num outro dia que tá seca, eles cuidam da lã lá secando no varal. Aí, as professoras vão desfiar essa lã com as crianças, ou cardar, que a gente chama, né? E aí, as crianças têm que cardar até fazer uma nuvem bem fofinha, assim, que elas possam passar na bochecha e não pinique. E eles amam fazer isso. Então, eles fazem muitas montanhas de nuvens e sopram. E aquilo é uma brincadeira, mas é também um fazer. E aí, daqui a pouco, aquela lãzinha vira um monte de lã. E a professora, enquanto está trabalhando isso com as crianças, enquanto eles estão brincando normalmente no seu fazer, no seu brincar fora, expansivo, a professora está com uma cesta do lado e está costurando algo ou bordando algo. E aquilo pode ser o presente de aniversário da criança. Ou pode ser algo que vai compor a mesa de época ou que vai compor o espaço de brincar. E daqui a pouco, aquela lãzinha que eles mesmos lavaram, que eles mesmos cardaram, vai virar recheio para aquele objeto, para aquele brinquedo. Então, quando eles verem aquele objeto pronto, é uma alegria, é uma festa, porque eles participaram de todo o processo, mesmo sem ter consciência disso, né? Então, os brinquedos da Pedagogia Waldorf, eles são todos manuais, feitos por alguém, ou pela professora, ou comprados em lojas que são voltadas a brinquedos naturais, né? Madeira, tecido, né? Enfim, então, dentro do jardim não vai ter nada industrializado, né? Nesse sentido. E aí a gente vai para o fundamental, que é onde eu estou, né? Eu estou no fundamental a partir dos 6 para 7 anos, ali que as crianças entram na escola, no primeiro ano. E aí no fundamental, a minha especialização, então, é para dar aulas de trabalhos manuais para essas crianças. Então, veja, lá no jardim, eles tinham esse trabalho manual dirigido, mas dentro do brincar livre. Eles não são obrigados a lavar a lã, eles não precisam lavar a lã. Eles lavam porque eles estão brincando. Eles não precisam desfiar a lã, eles desfiam porque eles estão brincando. Já no Fundamental 2, a gente tem um currículo. A partir do primeiro ano, a gente tem um currículo de trabalhos manuais dentro da Pedagogia Waldorf. E aí as crianças, então, tricotam no primeiro ano, crochetam no segundo ano, tricotam novamente no terceiro, bordam no quarto, tricotam novamente com 5 agulhas agora no quinto ano, costuram à mão no sexto, voltam ao tricô, ao crochê, ou vão para a costura novamente no sétimo. No 8º ano fazem a roupa do seu teatro, seu figurino, costuram a máquina agora. E no 9º ano fazem um caderno ou algo relacionado à encadernação, né? Algumas escolas fazem outras coisas. Nós aqui arrepiada. Tão bonito, né? Lindo esse processo, caminho, esse fio, né, que vai conduzindo. Mas conta mais, e quero saber. Todas essa disciplina de trabalhos manuais, todos esses trabalhos que são feitos com as crianças, não são porque eu, professora Clemaíra, escolhi e quero que seja. São porque tem dentro dos nossos estudos, né, que foram trazidos pelo Rudolf Steiner e outros estudiosos da Pedagogia Waldorf, que nós temos um porquê de fazer tricô no primeiro ano. Nós temos um porquê de fazer crochê no segundo. Então, antropologicamente, nós estamos trabalhando também esse serzinho integral. Não só aqui a cabeça. Eles têm que fazer crochê porque eles têm que aprender a contar. Não. Eles têm que fazer crochê porque eles precisam desenvolver muitas outras coisas nesse corpinho inteiro, nesse coraçãozinho, nessa alminha, nesse cérebro, né? Então, assim, a gente tem... e daí a gente pode entrar numa outra conversa, porque é longo, né? Falar do currículo, assim... É muito vasto, né? Falar do currículo para cada ano, né? Mas aí a gente tem os porquês. Então, vou dar um exemplo do primeiro ano. No primeiro ano, as crianças vêm do jardim. Na grande maioria das vezes, vêm desse jardim Waldorf. Que é isso, que tinham ali esse contato com esse material de trabalhos manuais, ajudavam a professora, mas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, faziam no brincar livre. E aí, no primeiro ano, a gente começa a estruturar isso. Né? Então, eles têm horas para ter trabalhos manuais, então eles têm 2 aulas de trabalhos manuais por semana, eles têm que ficar sentadinhos, muitas vezes, né, em algum determinado período de tempo ali, para poder fazer uma atividade. E aí a gente faz todo o processo de novo. Lava a lã, carda a lã, faz um fiozinho bem rústico, bem manual com eles. Aquele fiozinho vira uma
pulseirinha ou um colarzinho, eles ficam apaixonados, levam para casa. E aí lá pelas tantas chega uma cesta com os fios coloridos. Isso tudo eles vêm chegando para eles com uma história. Então eu vou contando a história de uma família que tinha ovelhas, que cuidava, que alimentava, e daqui a pouco precisou tosquiar porque a ovelhinha ficou com muito calor, e aí a mãe lavou junto com com os filhos, ou a avó lavou junto com os netos, e a história vai trazendo os elementos. E aí num determinado dia a mãe apresenta para as crianças, na história, né, uma cesta cheia de lãs coloridas. E aí eu trago também para as minhas crianças, né. Então aquela lã que eles viram lá saindo do carneirinho, a gente vai fazer uma visita numa chácara, normalmente que tem carneirinho. Eles agora vão ver essa lã pronta, fiada manualmente por alguém, por um humano que fiou. A gente compra lã fiada à mão, né, para trabalhar com eles. E aí eles vão começar a fazer, então, esse trabalho manual. E aí a gente começa com um tricô de dedos, que a gente chama, que é feito na mãozinha, né, primeiro, com essa lã grossa. E aí o que a gente está trabalhando nesse momento para as crianças pequenas, né? Eles ainda não estão totalmente formados, eles estão se formando. E eles precisam desenvolver ainda muitas coisas dentro do que é interno, né? Dos órgãos internos. Então, a gente faz o tricô aqui, não é aqui, não é aqui, não é lá embaixo, né? Nos pés. É aqui, é nessa região. Eles estão chegando na escola, eles precisam aprender que eles têm que ter tempo para todas as coisas, porque lá no jardim eles tinham, mas era mais orgânico. Então, é por isso também que a gente trabalha com as crianças na pedagogia Waldorf, esse fazer estruturado daí, né? E aí eles fazem o tricôzinho de dedo, isso se transforma numa cobrinha, e a cobrinha vai proteger o castelo do rei, e assim a gente vai levando. Depois, no segundo semestre, eles começam a fazer um tricô mesmo, um tecido de tricô, né? E aí as famílias fazem a própria agulha das crianças, de bambu. Os pais fazem e lixam, e aí as crianças recebem numa cerimônia especial o cajadinho, eles são pastores, eles vão cuidar desses carneirinhos. E cada ponto que eu coloco na agulha para eles não é um ponto. A gente não fala para eles, vamos colocar 15 pontos. Vamos pegar 15 carneirinhos. Agora vamos alimentar os carneirinhos, né? Cada cor de lã é uma comidinha que eles dão, daí eles inventam. Hoje eles vão comer mirtilo. Agora ele vai comer morango, agora vai tomar água. E aí a criança, ludicamente, vai tendo a vivência do que é estruturado. Que é sentar, que é parar um pouco, que é ter paciência de ficar pronto, que é se frustrar porque perdeu o carneirinho, e aí, professora, socorro, perdi meu carneirinho. Daí a professora vai lá ajudar a resgatar o carneirinho que desmanchou o ponto e teve que refazer. E aí lá no final do ano, eles terminaram o tecido, né, que é um retângulo. E aí as mães fazem a cabeça desse pastorzinho, e eles, numa cerimônia especial, recebem um pastor. Quando eles recebem, Dani, é assim, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, assim. Porque eles passaram meio ano trabalhando naquilo. E quando eles recebem o pastorzinho pronto, é como se fosse algo completamente novo. Então, tem crianças que chegam a marejar os olhinhos, assim. E é o trabalho deles. Claro, com a ajuda de alguns adultos, né? Mães, a professora, pais, avós, que fazem daí a finalização desse trabalho, porque eles não têm ainda coordenação motora fina e nem maturidade, né? Intelectual para fazer, porque ainda estão pequenos. Então, o fundamental começa assim, dentro dos trabalhos manuais para as crianças pequenas, ali de 6 para 7 anos, né? E aí, quando eles estão com 8, eles vão trabalhar com tricô, com crochê, que é uma agulha só, é outra coisa completamente diferente. É um fio de algodão. Aí a gente também vê o algodão, a gente tinge o algodão, e aí por aí vai. E a cada ano eles fazem uma coisa. E lá no terceiro ano, eles passam o ano inteiro tricotando um boneco. E por que eles tricotam um boneco no terceiro ano? Qual é o objetivo de se tricotar um boneco? Então, pela antroposofia, as crianças estão chegando, né? Tem a fase do Rubicão, que a gente fala, que é essa fase que as crianças realmente estão encarnando. E aí, o boneco vai ser o meu companheiro para o resto da vida. E tem crianças que levam o boneco no 4º, no 5º, no 6º ano, né? Eu vivi uma experiência muito bonita na escola em 2023, que a professora do 8º ano, eu era auxiliar nessa turma, né, por um período, e a professora fez uma cerimônia de fechamento do ano com as crianças, né? Só para as pessoas entenderem, na pedagogia Waldorf, o ideal é que a professora acompanhe as crianças, a professora de classe, desde o 1º até o 8º ano.
E essa professora acompanhou eles. E aí ela fez uma cerimônia de fechamento do ano com eles, dos 8 anos que ela esteve junto com eles, e pediu que eles trouxessem coisas que eles tivessem feito na escola e que tinham sido significativas para eles, né? E aí ela preparou uma mesa bem bonita e eles colocaram ali. E impressionantemente vieram 5 bonecos. 5 bonecos do 3º ano. Assim como vieram bichinhos do 6º ano, assim como vieram bolsas do 4º ano, assim como vieram cadernos. Então, olha o poder do trabalho manual, o poder da manualidade na vida desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, que começam desde ali, né, a trabalhar essa lãzinha que está completamente rudimentar e daqui a pouco se transformou num objeto. Né? Sim, sim. Então, olha a riqueza que é isso, né? Então, o currículo da pedagogia Waldorf, ele é muito rico nesse sentido, né? Então, se alguém quiser saber mais, conhecer mais, pode me procurar, né? Porque realmente é muito vasto, assim, Sim. né? Eu vivo a experiência, né, da Aurora, da minha filha, na escola Waldorf. E aí, o que eu acompanho, ela tá com 6 anos. E quando ela fez 5 anos, quando todas as crianças, né, da escola fazem 5 anos, o presente que ela ganha da professora é a boneca, né? E minha nossa, como esse presente é esperado, assim, né? Porque todos os anos, primeiro que o dia do aniversário da criança, né, na escola Waldorf é muito especial, assim, muito diferente de tudo que eu vivi em todas as outras escolas que eu trabalhei, né, ao longo desses 20 anos, assim. E aí, a cada ano, né, que é comemorada a vida, né, dessa criança, a professora presenteia, né, a criança com um trabalho manual. Né? Então, quando ela entrou na escola, ela ia fazer 3, né? Então, ela tem todos os presentes feitos, né, pelas mãos da professora, guardados, né, com muito carinho. Mas o presente de 5 anos, né, que foi a boneca, que é a boneca que a professora fez, né, com tanto amor, com tanto afeto, e aí foi caracterizando a boneca com as características dela, né, dela se ver também um pouco ali na boneca, e aí toda a fase de pensar um nome para aquela boneca e onde ela vai dormir, e também de criar a expectativa de ganhar essa boneca, porque como na escola Waldorf, no jardim, né, as crianças, elas são organizadas não por idade, né, mas elas são agrupadas em diferentes idades. Então, ela já tinha amigas que já tinham ganhado a boneca, né, e ela tava esperando também aquele momento que ela iria ganhar a boneca. E aí já se passou um ano e a boneca está presente todos os dias. Ela quer levar a boneca todos os dias para a escola. As amigas, né, quando elas se encontram, todas elas trazem as suas bonecas para brincarem, né? Então, diante das outras bonecas que ela tem em casa. Não tem as 70, mas eu vou chutar que pelo menos umas 10 tem lá em casa. Então, é muito especial, assim, né? É uma conexão diferente, assim, daquilo que eu observo como mãe, né? Nessa relação com esse brinquedo e com todos os brinquedos, né, que foram presenteados a ela, em que ela sabe quem fez, né? Porque às vezes a gente também compra, né, os objetos, né, os materiais, os brinquedos artesanais de pessoas, né, que a gente não conhece, né, que são especializadas e tudo mais. Mas eu observo nessa minha experiência, né, de espectadora da criança brincando, que esses, quando ela sabe quem fez, tem um valor muito especial. Tem uma boneca que foi feita pela minha tia, que já faleceu, e ela tem, assim, é uma boneca de tricô, uma boneca muito, como é que eu posso dizer, rudimentar, assim, né? Não é uma boneca esteticamente bonita. É uma boneca que foi feita por uma pessoa que ela teve pouca convivência, mas foi uma pessoa especial, assim. E aí ela tem um apreço por aquela boneca, que é de outro lugar, assim, é inexplicável, eu diria. É incrível essa relação, né, da criança com o objeto que foi feito especialmente para ela, que é isso que você falou, né? Muitas vezes a gente compra mesmo, né? Eu tenho muitas clientes, eu vendo bonecas, né? Então, assim, nem sempre eu sei para quem vai aquela boneca, né? Porque às vezes eu tenho ali já feita, mas quando a criança recebe que foi feita por um adulto que é da convivência dela, o valor é muito diferente, né? Porque vem com todo essa bagagem, né? De carinho, de afeto, de como é a minha relação com aquela pessoa, do tempo que aquela pessoa também disponibilizou, porque as crianças, mesmo inconscientes disso, a gente tem consciência de que para fazer uma boneca demora 4, 5 horas, né? Uma boneca Waldorf, né? Mas a criança não tem essa consciência, mas ela sabe que a professora passou muitos dias ali fazendo aquilo, e muitas vezes as professoras fazem
a roupinha, ou fazem partes da boneca enquanto eles estão trabalhando perto, enquanto eles estão brincando perto. E a criança não se liga que é para ela, que é o brinquedo que vai ser dela, né? Eu tive uma experiência no jardim que eu trabalhei que eu estava sempre com alguma manualidade, né? E aí, um dia estava chovendo, a mãe chegou para pegar a criança e aí chegou na porta assim e falou assim, agora eu entendi por que ele fica brincando que eu não tinha entendido. Aí eu falei, tá, mas do que ele fica brincando, né? Um menino. Todo dia ele fica brincando lá sentado no quarto dele com um monte de retalhinho de pano dizendo que tá boidando. O que você tá fazendo? Tô boidando. O que você tá fazendo? Tô boidando. E eu tava sentada na mesa, em volta, as crianças todas em volta de mim, era um dia de chuva, e eu tava bordando o brinquedo que ia ser dado para a mesma criança dali uns dias no aniversário, né? Era uma criança também de 3 anos, então as professoras, cada escola escolhe, né? As professoras escolhem o que dá, e daí nos 5 anos normalmente é a boneca. E eu tava bordando, era um patinho que a gente ia dar, e eu tava bordando ali. E ela falou, agora eu entendi, porque ele fica vendo você fazer. Então é isso, sabe? Olha o quanto tem, né? De significado, de simbolismo, de carga afetiva nisso, né? Da criança ver o adulto fazendo, ou saber que recebeu daquele adulto que fez pensado para ela. Tem a cor do meu cabelo, né? Tem uma roupa que parece que eu comigo. uso, né? Às vezes a gente termina uma boneca e olha assim, e a boneca é a criança. As crianças do 3º ano tricotam as suas próprias bonecas. Então eles tricotam o corpo, né? E aí mãos, pés e cabeça são feitos pelos adultos. E muitas vezes, quando a gente termina e coloca todas as bonecas assim na mesa pra gente apreciar, antes de entregar pras crianças, é incrível, porque chega alguém de fora, que não tá no dia a dia com as crianças, tipo alguém da escola, a secretária ou uma outra professora, e olha e fala, olha, essa daqui é do fulano. Essa aqui é do ciclano. Porque parece a criança, sabe? Porque a criança se dedicou também, né? Se frustrou, ficou curioso, curtiu o processo, se encantou, né? Então, quando eles terminam uma parte, eu comemoro com eles, né? Quando eles terminam a boneca inteira, a gente comemora, a turma inteira comemora, né? Então, aquilo tudo tá passando pelo corpo e aquela memória vai ficar pro resto da vida. Aí, quando a ouvinte fala, né? O ouvinte, eu acho, de São Paulo, fala, isso me lembra a minha avó. Lá, quando essa criança for mãe, pai, ou estiver convivendo com um adulto, seja ele, né, em que condição esteja ali com essa criança, ele vai lembrar dessa memória afetiva. E vai querer que essa criança também tenha essa memória afetiva, né, desse brinquedo feito à mão. Agora a gente já passou conversando tanto, tá tão bom, mas eu vou agora entrar numa pergunta final aqui que eu acho que também alguns ouvintes trouxeram essa curiosidade, assim, de pensar como que eu posso fazer, sou pai, sou mãe, como é que eu posso começar a inserir isso na nossa vida? E eu vou até fazer um gancho agora com o que a gente tá vivendo, né? A gente tá em julho, mês de férias escolares, muitas famílias estão em casa com as crianças, nem todas estão com o tempo disponível, né, junto com as crianças. Estão aí buscando ideias para tentar equilibrar, né, rotina e presença. E aí, como, Clema, você acha que as manualidades podem ser uma aliada, né, nesse momento? De que maneira as famílias podem começar? Porque aqui tiveram 3 pais que perguntaram, né, como que eu posso começar isso já no fim de semana, né? De que maneira a gente já pode ir pensando sobre isso e trazendo, né, alguns elementos, né, que possam ir, de repente, fazer uma coisa nova com essas famílias, né, que estão desejando, né? O que você diria, né, para as mães, para as avós, para as madrinhas, para as educadoras que estão com seus filhos também, que ainda não tiveram a oportunidade, né, de conhecer a potência, né, dos trabalhos manuais no seu fazer, que nunca fizeram brinquedos com as próprias mãos, né? De que maneira que dá para começar? Então, o que eu diria, assim? Eu acho que ter em casa uma cesta, uma caixa, né, um baldinho com materiais. Então, linhas, lãs, agulha de tricô, cola, né, para quem nunca costurou, então pode ser cola, né, cola branca que as crianças possam manusear. E viver com a criança. Às vezes a criança vai pegar ali um pedacinho de pano e um graveto e aquilo vai se transformar numa boneca. E aí, claro, a gente tem sempre a preocupação da estética, né? Como é que vai ficar isso esteticamente? Mas a gente está ali oportunizando para a criança vivenciar o processo. A gente não está entregando para ela algo pronto. E a gente nem quer isso. Então, eu diria que tenham em casa pequenos momentos. Eu diria que pequenas pílulas, sabe? No dia, de parar por 5 minutos
por 10 minutos, com essa cestinha, com esse baldinho, com essa caixinha, com materiais que sejam possíveis da criança criar algo, ou de você criar junto com a criança. E aí, o que está fácil para a gente hoje são os YouTube, né, o Instagram, que tem muitos tutoriais, tem muitas coisas fáceis de serem feitas, né? Então, esse tricôzinho de dedo mesmo, se a gente procura por tricô de dedos no YouTube, vai encontrar, e é simples, e é tranquilo para a criança fazer, dá para fazer só com 3 dedos, dá para fazer com 5 dedinhos, né? E aí pode virar uma cobra, pode virar um outro brinquedo, pode virar uma corda para pular corda, né? Então, eu diria, se presenteiem e presenteiem os seus pequenos, né, suas crianças, com uma cesta de materiais. Passa no armarinho, compra lá, tem lãs que são bem em conta, tem lãs que são mais caras, né, linhas daí no caso, as lãs puras elas são mais caras, mas se presenteiem, tenham uma cesta, né, as mães às vezes me perguntam, como é que eu faço, porque as minhas crianças daí levam tarefas, né, os mais velhos, e aí do 5º, 4º, 5º, as mães às vezes me perguntam, como é que eu faço para ele fazer a tarefa, para ela fazer a tarefa, eu digo, senta do lado dele, você com a sua tarefa. Se você não sabe, se desafia, sabe? Se desafia a fazer um tricô, a fazer um crochê, a fazer um bordado, a pegar um gravetinho e transformar numa estrelinha, a pegar uma casca de laranja e cortar com um cortador de biscoito e fazer um varalzinho sabe, aromático para colocar na cozinha, para colocar no quarto. Então, tem muitas possibilidades que as mães podem, ou os adultos, né, que estão com as crianças, podem trazer para o dia a dia, né? Às vezes é isso, comeu a laranja, a mexerica, que agora está na época, né, de pocã, pega lá a forminha de biscoito, corta um monte de estrelinha, ou pega uma faca mesmo, corta junto com a criança, passa uma linha, pronto, virou um varalzinho de estrelas, que vai ser aromático no quarto, vai durar pouco, mas é um trabalho manual. Quando ele secar, você tira e faz outro, sabe? Vai lá fora, pega um graveto, transforma aquele graveto num jogo da velha e pega 3, 4 bolinhas ali ou 3, 4 pedrinhas e brinca com a criança com aqueles gravetinhos e com aquelas pedrinhas. Então, tem muitas possibilidades de trazer para dentro de casa esse trabalho manual com a criança, né? Às vezes não tem tecido, não está perto do armarinho, pega um retalho, desmancha uma blusa velha lá de tricô, que já está furadinha, que joga fora, enfim, desmancha e refaz, transforma. Pega um vestido da própria criança, um casaquinho da própria criança, né? Tem uma jardineirinha, tem botões, então vamos fazer um bonequinho, os botões vão virar os olhos e vamos bordar uma boquinha. Não importa que vai ficar esteticamente estranho para você adulto, porque para a criança vai estar lindo, né? E é 10 minutos, gente. 10 minutos por dia, 5 minutos por dia. Eu sei que a vida é corrida. Eu não tenho mais criança, né, em casa. Meus filhos já estão crescidos. Mas eu sei que é difícil no dia a dia das famílias, principalmente quem está agora com as crianças de férias e não tem férias, né? Os pais que não têm férias. Mas é se presentear também. Olha, gente, tem ideias boas, né? E também tem caminhos, eu acho, que vocês podem buscar, né? Acho que sabendo, conhecendo, ter chegado essa informação até vocês é um primeiro passo, né? E dá para desmembrar isso, né? Dá para desmanchar isso e poder fazer isso crescer quando a gente tem vontade e entende a importância, né, Clema? Acho que esse é o mais importante, né? A gente entender a importância e encontrar nas manualidades, né? No trabalho feito à mão, no trabalho artesanal, essa possibilidade que não é só de um momento, né? É quase que um manifesto para que a gente viva o tempo de outra maneira, né? Então, é quase que não sei, um saber político, filosófico, né? É muito mais do que simplesmente, né? Porque não é simples, né? Mas não é só aquilo, né? É o que tá por trás de tudo isso, né? De a gente se manifestar dessa maneira com os nossos filhos. Não, né? Isso daqui vai ser prioridade para nós. Isso daqui é um tempo nosso. Então, a gente tá passando, quando a gente toma uma atitude como essa, mensagens que a gente não sabe aonde vão acessar. Mas a gente tá conseguindo oferecer para as nossas crianças, né? Essa mensagem daquilo que é importante para nós, né? De que agora, talvez eu não tenha conseguido fazer isso agora até os 7 primeiros anos de vida do meu filho, mas agora eu vou começar a fazer, né? Então, é sempre tempo de começar, não importa, né? Às vezes, meu filho tá numa escola que não
preza por isso, mas eu vou prezar, Isso. né? Eu vou fazer, eu vou começar, eu vou dar esse início porque me tocou, é importante para mim, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Clema, queria que você contasse para as pessoas como que elas podem te encontrar, né? Como que elas podem te acessar e até continuar essa conversa, né? E quem tiver curiosidade poder chegar até você também e conhecer o seu trabalho, né? Que é muito bonito e que eu admiro tanto. Ah, legal, Dani. Então, eu tenho uma rede, uma página, né, no Instagram, que é @ateliêdaclema. Lá tem as minhas bonecas, tem algumas ações que eu faço. Na bio tem o meu telefone particular, então as pessoas podem me procurar por ali, podem perguntar, podem me chamar para a gente continuar a conversa, né? E eu também faço as rodas de conversa e bordado, cursos, palestras, atividades manuais, né? Então, ensino crochê, tricô, bordado, costura, bonecas de pano, brinquedos em geral, né? Que é a minha área mais específica hoje. Já passei por várias, mas dentro das manualidades, mas hoje estou mais com os brinquedos. Então, eu estou disponível para quem quiser, para falar sobre brinquedo, para falar sobre brincar, para falar sobre as manualidades e para ensinar também, né? E aí fazer junto, que é o que eu mais gosto, que é fazer junto. Então, fico aí à disposição para quem quiser me acessar, a gente poder seguir na conversa. Ah, que bom, Clema. Então, a gente está chegando ao fim de mais um episódio Repensar as Infâncias. Então, hoje a gente falou sobre os brinquedos que carregam histórias, presença e intenção, né? E sobre o valor de fazer coisas à mão, com calma, com cuidado. E a Clema foi muito inspiradora aqui nessa conversa. Eu agradeço bastante o teu aceite, a tua presença, a tua generosidade, as tuas ideias, né? E eu acho que essa possibilidade de dar um start aí para muitas pessoas que talvez nunca tenham tido a oportunidade de pensar sobre isso, né? Então, acho que é essa semente, né, que a gente joga e que esperamos que dissemine, né? Porque tudo que a gente pensa aqui é para poder, né, reverberar mesmo aquilo que a gente sabe que faz bem para as crianças, né? Então, obrigada também pela presença, obrigada para o público da sua escuta atenta. E que a gente tenha outras oportunidades. Ah, eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu também agradeço, Dani, pelo convite, pela escuta, né, pela troca tão rica e tão bonita. Agradeço aos ouvintes e quem participou também pelas perguntas e comentários. E fico à disposição aqui do Repensar as Infâncias, para a gente continuar essa conversa, né, ou trazer outros temas relacionados. E para quem queira me encontrar, estamos aí. Vamos conversar e, tricotar, crochetar. E se deem 10 minutos de manualidades por dia com as suas crianças. Ai, que gostoso. Então, eu lembro aqui que o episódio ele fica disponível no YouTube do Habla FM e também no Instagram, @somosbrincaê, onde a gente também pode continuar essa conversa. Então, a gente agradece muito, tantas participações, tá muito bonito criar esse programa junto com vocês e saibam que vocês nos ajudam, né, com tudo isso a pensar, inclusive, em quais temas a gente pode trazer, temas novos ou temas que possam fazer a gente ampliar coisas que já estão sendo ditas aqui. Então, é muito importante que vocês estejam aqui com a gente, que vocês nos deem também os seus feedbacks. E daqui 15 dias a gente se vê novamente. Obrigada e até a próxima.